Olá, você sabe que todos nós, seres humanos, temos a mesma capacidade cognitiva? Essa fábula de que existe pessoas mais ou menos inteligentes seria a mesma coisa que nós dizermos que dois computadores de mesma qualidade, mesma fabricação, tivesse um mais capacidade do que o outro. Mas então, por que pessoas conseguem realizar mais que outras? Por que umas nos parecem mais inteligentes que as outras? É simplesmente o caso de saber ou não usar o cérebro. Se você tem um computador e você não sabe usar esse computador, ele nada vai valer para você. Agora, chega alguém esperto em TI e vai fazer misérias com esse computador. Mas o que eu quero dizer com tudo isso aí? Eu quero dizer que quando nós aprendemos a utilizar o nosso cérebro, nós temos muita vantagem sobre aqueles que não o sabem usar. Agora, como é que eu domino o meu próprio cérebro? Como eu posso utilizar o meu cérebro? Em primeiro lugar, nós vamos ver uma condição do nosso cérebro. Ele ama as repetições. Ele só aprende através das repetições. E depois, em segundo lugar, ele faz associações. Então, se eu quero saber o nome de uma pessoa que me foi apresentada neste momento, eu devo simplesmente pegar a fisionomia dessa pessoa e relacioná-la com alguém que eu muito conheço e que tem o mesmo nome. Isso eu faço uma associação. No momento que eu quero saber o nome dessa pessoa que me foi apresentada, eu vou lembrar daquela pessoa muito conhecida, de mesmo nome, e aí eu vou saber o nome dessa pessoa também. Por associação, evidentemente. Agora, o nosso cérebro, infelizmente, ele não gosta de raciocinar. Ele faz tudo que pode para não raciocinar. E é claro que quando nós obrigamos ele a raciocinar, ele raciocina. Mas, na maioria das vezes, eu diria que 95% da população do mundo não obriga o cérebro a raciocinar. Então, ele não raciocina. Mas, isso é muito fácil falar, mas como é que se faz o cérebro raciocinar? Você, quando quer pedir alguma coisa para o seu cérebro, você tem que ordenar. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu exijo isso. Aí ele se subordina à sua vontade. Fora disso, ele simplesmente deixa para lá. Não raciocina. Mas eu tenho
um problema para resolver, um problema muito sério para mim, e eu agora quero que o meu cérebro resolva esse problema, raciocine esse problema. Então, eu simplesmente vou começar a ordenar que o raciocínio faça da seguinte maneira: vamos fazer este caminho. Se não der resultado satisfatório, voltamos para trás e voltamos para outro caminho, e assim nós vamos constituindo malhas cognitivas para resolver aquele problema, até o momento em que pegamos uma malha que resolva aquele problema. Não sei se ficou claro ou não. Para mim é claro isso, mas você pode não ter entendido. E eu gostaria de lhe dar um exemplo disso aí. Eu, certa feita, tinha um problema para resolver. Eu trabalhava numa metalúrgica, e essa metalúrgica construía máquinas, equipamentos, construía utilitários, tudo através de desenho. Então caiu na minha mão para fazer um orçamento de uma escada caracol com 3 metros de diâmetro, 4 metros de altura, e o tubo do corrimão teria que ser, conforme estava no projeto, de tubo de 3 polegadas com parede de 3,3 milímetros. Peguei os melhores caldeireiros e perguntei a eles como nós poderíamos fazer aquele trabalho, porque se não houvesse como fazer as curvaturas daquele caracol, eu, evidentemente, que não daria o orçamento, porque dar o orçamento e depois não conseguir fazer ficaria em descrédito. E o resultado é que os meus caldeireiros simplesmente disseram que era impossível fazer, porque o tubo era o diâmetro muito grande, e que a curvatura seria muito pesada e não daria para fazer de uma forma com fogo, coisa. Em síntese, eles rejeitaram o processo. Mas eu comecei a pensar, coloquei o meu cérebro em funcionamento, criando hipótese, saindo de uma hipótese para outra, até que um dia, passado alguns dias de raciocínio, um dia, 2 horas da madrugada, eu acordei e o meu cérebro me deu a resposta que eu queria. No dia seguinte, eu cheguei lá, coloquei um papel na prancheta e fiz um desenho de uma matriz de um punção com as curvaturas do helicoide da escada. Chamei os mecânicos e disse para eles: construam isso e vão para a prensa de 60 toneladas e tentem fazer essa curvatura. Eles construíram o punção, construíram a matriz, pegaram um tubo de 3 polegadas com parede de 3,3 milímetros e conformaram na prensa de 60 toneladas o helicoide. Apenas um pedaço, evidentemente, porque eu teria que dar o orçamento. Dei o orçamento
pela dificuldade que foi, o orçamento foi muito caro. Mas nós ganhamos a concorrência e fabricamos as 2 escadas para a Polisul do Polo Petroquímico de Montenegro, a de Triunfo. Lá estão as 2 escadas que dão acesso ao escritório. Estão as 2 lá, foram construídas por nós. Então, com isso, eu lhe digo que temos que espremer o nosso cérebro o máximo que dá e ele vai raciocinar e vai nos dar a solução que nós quisermos. Sem mais delongas, eu vou deixar uma pergunta muito importante para que você responda para si mesmo. Você costuma a raciocinar? Você já teve um problema que lhe obrigou a raciocinar para ter a solução desse problema? Se sim, meus parabéns. Se não, você não é o único. A maioria está na mesma trilha de você. Tchau.